Muito bem, estamos de volta para o terceiro bloco do Conexão Popular, aqui na TV Câmara Taubaté, hoje com o prazer de receber o vereador Joffre Neto, o vereador Diego Fonseca e, por favor, Luiz Carlos, abra o bloco. Miguel, desde quando eu tinha cabelo, eu uso reclamações do tempo da ABC, em todos os sentidos. Só que nos últimos tempos, agora, principalmente a partir da instituição dessa comissão, há um ano, a coisa parece que vai pegar. Vocês acreditam realmente que isso pode ter algum efeito? Porque ciência a prefeitura tem, o Ministério Público tem também, porque isso é recorrente em matérias na imprensa, entendeu? O vereador Joffre Neto disse que a empresa cumpre só 69%. Quer dizer, vocês acreditam o que pode ser feito, o que vai ser feito? Quanto tempo vai chegar a 100% de efetivo trabalho oferecido, serviço oferecido à população? Ou nunca vai atingir 100%? Olha, 100% talvez não, mas pelo menos 99%. 98%, 97% já seria de bom grado. Não se quer, viu? Não se quer que a empresa melhore em uma semana tudo. Claro, existe um prazo, mas ela tem que iniciar esse trabalho, né? Sim. Em vez de 10 pneu careca, só 5. Bom, esse já não tem mesmo condição. Mas vai diminuindo, os horários vão aumentando gradativamente, sei lá, tem que eu acredito uma solução. Eu acredito que vai ter uma melhora sim, né? Até mesmo porque a empresa agora está vendo que o calo está apertando. Haja vista aí que alguns jornais já estão anunciando algumas melhorias e a empresa está tomando ciência que o negócio está sério. Está sério, porque a gente, que nem o Luiz Carlos falou, desde quando ele tinha cabelo ele ouvia essas reclamações. E é verdade mesmo. Desde quando a empresa está aqui, tem reclamação. Eu não posso falar lá de trás, o que eu posso falar é de agora. Agora a comissão está instituída, nós estamos empenhadíssimos em achar as irregularidades, achar os erros e corrigi-los, porque é assim que tem que ser feito. Se tem um problema, nós identificamos, não podemos esconder. Temos que resolvê-lo. E resolvê-lo é apontar para a prefeitura, para o Ministério Público, quais são os problemas, para que eles tomem a decisão de resolver os problemas. Exemplo de as denúncias que nós fizemos. Nós acabamos de falar aqui que 10 ônibus foram para a garagem para serem arrumados, porque estavam em condições péssimas de uso. Quando que isso aconteceu? Qual foi a última vez que isso aconteceu aqui em Taubaté? Por isso que eu acho que a ação do sindicato foi em função do trabalho, do cerco que a comissão está fazendo. E vai fazer mesmo. A empresa não pense que nós vamos afrouxar. Nós não vamos afrouxar, não. Eu farei para o vereador Joffre Neto, que é o presidente da comissão, que se for preciso, assino 2 vezes o relatório. E eu vou fazer isso com empenho, porque nós queremos a melhoria do transporte público para você que paga, né, o seu transporte e que tem que ter um mínimo de qualidade e pontualidade. Vereador, eu mesmo pergunto para o senhor, mas com um acréscimo. Já que o senhor falou que a promotoria foi convidada e não compareceu, a Defensoria Pública foi convidada? O defensor público? O defensor público, eu não me recordo se convidamos dessa vez. Não, eu creio que não, ele não foi convidado. Bem, mas eu queria acrescentar uma coisa aqui, que nós, além da análise, naturalmente, da documentação, que aí torna o debate bem objetivo, né? Números são números, além de recebermos as reclamações, além dessas inspeções in loco que o vereador fez, nós também nos deslocamos pelas linhas. A nossa assessoria deslocou durante 2 dias, usou 12 linhas de ônibus e foi encontrando barbaridades. O ônibus que não passa, o ônibus que está em condições péssimas de atendimento, a lei do troco que nós aprovamos aqui em 1999, tem 15 anos. O que é a lei do troco? A empresa é obrigada a fornecer troco até 10 vezes o valor da tarifa, a cédula mais próxima. Naturalmente, a cédula mais próxima para cima. Então, 2,70 vezes 10, 27, nota de R$50. A empresa é obrigada a fornecer troco. Se não tiver, o passageiro tem o direito de trafegar gratuitamente. Isso não é seguido, é ignorado, né? Nós tornamos a falar disso com o gestor e com a prefeitura, e o gestor falou, isso já foi falado. Então, quer dizer que o senhor reconhece que já foi falado há um ano atrás, o senhor não tomou providência nenhuma, né? Então, essa ambulação, esse estar andando no ônibus faz toda a diferença. Aliás, até não tive a oportunidade de comunicar ainda ao vereador Diego,
vou fazer um convite à secretária de Trânsito, de Mobilidade Urbana, engenheira Lola, que tem sido sempre acessível, ela quem trouxe esse relatório no dia, inclusive, para nós gastarmos, não é perdermos tempo não, nós gastarmos, investirmos tempo, uma manhã, por exemplo, um expediente, nós rodarmos pelos ônibus, sem avisar a ABC naturalmente, nós vamos pegar as linhas, vamos circular, para ver o que a população passa. Chegar em frente o regional, por exemplo, não tem um banco para sentar. A pessoa sai dali em situação... Justamente quem saiu do hospital. Do hospital, né? Saúde Tá debilitada. zonzo até, não sabe direito para onde vai, tá? Fica esperando o ônibus. Primeiro, não tem onde sentar. E segundo, se for final de semana, vai ficar esperando e não vai ter ônibus. Porque de 75 ônibus cai para 27, como nós vimos aqui, né? Dados da própria prefeitura. Então nós queremos fazer isso. Vamos levar, convidar a secretária de Mobilidade Urbana para nós, junto com os vereadores, a gente circular pela cidade. O vereador Nunes, né, que apesar de não ser da comissão, tem colaborado, tem trazido informações para a gente a respeito disso. Vereador, vamos falar de uma coisa que interfere no dia a dia da população e do usuário do transporte público. Eu não diria nem de quem usufrui, porque daí seria ser muita generosidade usufruir do transporte público hoje. A primeira questão, com relação à tarifa. No ano passado reduziu-se de 2.080 para 2,70. Aliás, depois de um estudo em que o senhor apontou que era viável que fosse feito isso, né? E o outro ponto que eu também já quero viável colocar... tinha que se cumprir a lei, né? Era o cumprimento de uma lei. Não, é que a tarifa, quando o vereador Jofre Neto apontou, ele disse, existe a possibilidade sim de redução de 10 centavos nessa tarifa que está sendo cobrada. E a outra com relação aos abrigos, que em Taubaté é uma verdadeira vergonha, e agora, por determinação ou recomendação do Ministério Público, inclusive está num jornal de grande circulação da cidade, em que 5 milhões serão investidos para a compra de 400 pontos e 800 totens de orientação. Eu queria que ambos falassem a respeito disso, começando pelo senhor vereador Jofre. Eu até pediria para o vereador Diego comentar a respeito dos abrigos, talvez seja, né, posso Pode falar ser. disso. E eu vou falar da tarifa, então, que é mais Por favor, longa. vereador, os abrigos que não existem na cidade de Taubaté. Infelizmente. Eu moro ali no Parque Aeroporto Miguel e em frente à minha casa tem 2 pontos de ônibus. Um do lado da minha casa e um do lado contrário da rua. Os dois só tem um piquete. Né? E, infelizmente, na maioria da cidade, isso é recorrente. Em todos os lugares por onde eu passo, quando não tem aquele abrigo de concreto, de cimento, tem esse piquete. E chegou a hora, mais do que na hora, né? Da prefeitura cobrar a empresa para que faça esse investimento. E tem que fazer, mas não é só 400, tem que ser em todos os pontos da cidade. O senhor tem noção quantos pontos são no total? Não, nós não temos essa informação Mas ainda. deve ser muito mais que 400. É muito mais que 400. Olha, hoje tem aproximadamente, já instalados de uma forma precária, aproximadamente 2.000 pontos de ônibus. Precisaria pelo menos, para seguir a lei, porque a empresa disse, não estava no contrato. Como que não estava no contrato? Estava na lei. 4 meses antes da abertura da licitação, de forma inexplicável, porque era um outro governo com uma outra lógica, o governo anterior, do governo Peixoto, aprovou, aliás, encaminhou à Câmara um projeto de lei para obrigar o futuro concessionário a instalar abrigos de ônibus em todas as linhas da cidade, pelo menos os principais abrigos. Esses principais que chegam nesse número de 400. Né? O total, como o vereador falou, a gente não tem ainda. 400 abrigos. No mínimo. Mais limitado. 800 totens de orientação. Esses 400 devem estar limitados à área central. Talvez. Inclusive foi o vereador Jofre quem denunciou ao Ministério Público a irregularidade de que a prefeitura arcasse com esse custo. Não, acabou não sendo eu. Não foi. Se eu não me engano, foi o vereador Salvador ou a vereadora Vera, acho que a vereadora Vera Saba quem fez. E aí... Alô, jornal, cheque informação. Pois é, e aí o que aconteceu? A prefeitura, então, mas se nós exigirmos isso da empresa, vai dar em torno de 5 ou 6 milhões, a empresa vai ter um desequilíbrio financeiro e aí vai piorar o serviço. Olha, eu acho que isso são visões administrativas. A meu ver, tem que impor sim a empresa, porque ela já sabia, né? E o Ministério Público confirmou isso. Está na lei, ela vai ter que cumprir, né? Não tem saída. Vereador, Mas não é colocar 2.000 pontos numa semana também. É uma Não. coisa gradativa. Cronograma. Isso. Concluindo, vereador Diego. Pelo menos o que nós estamos vendo, o prefeito ele já começou.
E tudo tem que ter um E início. tudo você tem não que vai ter um início. atingir o ápice da escada, você não subir o primeiro degrau. O prefeito não vai poder cobrar que a empresa faça tudo isso de uma vez, até mesmo porque a empresa já tinha que fazer desde lá de trás, e não fez. Exatamente. Então já tem o início, já começou com 50 novos pontos, né, em torno de 5 milhões, vão chegar a 400 pontos, e tem que se fazer ao longo dos anos. Isso é para 2014, para 2015, para 2016. Tem que ter um planejamento para que seja cumprida a lei. Colocar pontos de ônibus acessíveis em todos os pontos de ônibus em Taubaté. Eu só queria dar um pitaco aqui, eu não sou o entrevistado, mas que esses pontos atinjam a periferia da cidade. Principalmente. Exatamente. Não o centro, para que pareça uma cidade bonitinha, né? Principalmente. Principalmente a periferia. Porque Não, aí quem vai para o centro, passeia livre, nossa, o ponto é bonito, mas e na periferia? E a periferia, né? Não, aliás, isso tem que ter eu esse bom senso. queria aproveitar a oportunidade aqui de uma experiência que eu tive há 20 anos atrás, uma oportunidade que eu tive de viajar. Fui para um país desenvolvido, acabei ficando um mês na Inglaterra para tentar fazer um curso de inglês lá. Tentar porque acabei ficando doente, com gripe e tal, não deu para aproveitar muito. E aí eu fiquei hospedado numa casa e o dono da casa me levou para conhecer a cidade. Mas foi uma surpresa tão grande. Para começar, tudo parecia um imenso Campos do Jordão, tudo bonito, tudo organizado. E nós saímos do centro e fomos para a periferia, era tudo igual. Não tinha essa diferença que nós temos, né? Há uma distribuição de renda, de benefícios igualmente equânime para a cidade inteira. Bom, e aqui nós continuamos com essa lógica. O centro tem as coisas, estão bonitas, estão organizadas, e para a periferia vai deixando só porcaria. Né? Tinha que ser o contrário, né, vereador? Porque é a periferia que usa mais, né? Pois é, Aonde a periferia que não a grande tem. massa do usuário é na periferia. Os bairros ditos nobres, que são nobres coisa assim, os bairros com gente rica, eles têm como se virar. Os bairros que não são ditos nobres, são de pessoas carentes, aí que precisa do poder público para compensar. Então, apesar de não ser diretamente do assunto, mas veja, por exemplo, a questão da iluminação. Exato. No centro da cidade, as lâmpadas são aliás, nos bairros ditos novos, vamos aqui, Jardim das Nações, Rua Síria, por exemplo, as lâmpadas são de 250 watts. Bonito, claro, gostoso, tem uma sensação agradável. Vai lá no São Gonçalo, as lâmpadas são de 120 watts, 100 watts. Aí as ruas já são estreitas, as casas não têm reboco, né? Não tem pintura, já é cinzento, já é escuro e aquela lamparina em cima das pessoas. Né? Então, essa lógica, você colocou bem, tinha que começar na periferia, os pontos melhores, mais bonitos, mais iluminados, tinha que começar na periferia. Agora eu queria que o senhor falasse a respeito das tarifas, ou melhor, da tarifa, que mais uma vez a ABC pretende reajustar a sua tarifa. Essa é uma questão central e a questão chave de tudo, né? E a partir daí quase todos os demais problemas do transporte coletivo derivam, que é o seguinte: olha, a tarifa em Taubaté é superfaturada, falo e provo. A mesma comissão que nós temos hoje, eu propus em 1997, nós contratamos na época uma empresa para fazer o cálculo de tarifa para a gente, e nós ficamos pasmos de ver na época que o valor da tarifa deveria ser a metade do que estava sendo praticado na época. Né? Isso dava um desvio, em 1997, há 17 anos atrás, que a empresa cobrava a mais de 3 milhões de reais por ano. Coloca a inflação em cima disso, está hoje 6, 7 milhões a mais que se cobrava na época. Isso deu uma repercussão muito grande, inclusive com certo risco para a nossa integridade física, risco de vida sim, né? A Isabel, que hoje é minha chefe de gabinete, Isabel Camargo, nós estávamos numa audiência pública, que fomos discutir isso, e nós somos achacados, atacados mais do que achacados, atacados fisicamente por um grupo de cangaceiros que foram contratados para nos atacar. Né? Foi um risco imenso que nós corremos na época, ali na Avenida 9 de Julho, um ônibus da empresa cheio de cangaceiros, nos fecharam na avenida, né? Foram empurrando nosso carro particular, porque a Câmara não tinha carro na época, para os vereadores, né? E nós corremos risco sim, risco físico. Saímos ali e fomos para a delegacia de polícia para nos proteger. Bem, para se perceber a gravidade que é a discussão da tarifa. Sinto muito, nós vamos ter que discutir de novo. Por quê? Na época, a empresa informou para a prefeitura que transportava passageiros equivalentes, ou seja, descontando os estudantes, os idosos, todas as gratuidades.
passageiros efetivos, chama-se passageiro equivalente em linguagem técnica de transporte coletivo. 1.900.000 passageiros por ano. Aliás, por mês, desculpe, por mês. Isso é 17 anos atrás. Isso é quantas vezes a roleta gira? Seria Isso. 1.900.000 passageiros por mês, 17 anos atrás. Na audiência no ano passado, com a maior disfarçatez, a funcionária informou que a empresa estava transportando por mês agora 950.000 passageiros equivalentes. Ou seja, 17 anos depois, com a população cresceu significativamente nesse período, a empresa reduziu pela metade o número de passageiros transportados. Tem uma redução normal, seria normal por causa do transporte complementar da moto, mas não pela metade, né, vereador? Eu agradeço você ter perguntado isso, porque isso é o argumento chave, padrão que eles iam usar. Nós gostamos de fazer conta, então nós fizemos. O que aconteceu? Olha, no período, nós tivemos uma variação do número de passageiros. A contribuição do mototáxi, que não tinha na época e começou, o mototáxi impacta por mês aproximadamente 125.000 passageiros. Então, reduziu 125.000, dá 1.900.000. O TCETAL, que não tinha na época também, reduziu em 210.000 passageiros. Tá, a empresa teve prejuízo, reduziu de 1.900.000, já caiu aqui 335.000. O número de automóveis que aumentou, automóveis e motos com dados do Denatran, nós tivemos um acréscimo na frota, digamos que todo mundo que comprou carro não usa mais ônibus. Nós tivemos um acréscimo na frota de lá para cá de 104.000. Bom, somando tudo isso, fazendo a conta aqui para o nosso Luiz Carlos Simples, 438.000 passageiros a menos por mês. Tá. Só que nesse íntere, a população de 1996, porque esse dado era na planilha de 97, referindo-se a 96. Nesse íntere, nesse espaço de tempo, de 1996 a 2013, a população cresceu uma taxa de 1,08% ao ano, dado SEAD. Ou seja, nós tivemos um acréscimo populacional de 20%. Quando nós pegamos os passageiros transportados, então, em 1996, projetando para agora, e subtraindo os 438.000, a empresa hoje seguramente transporta 1.488.000 passageiros por mês. Quase 1,5 milhão, que é o óbvio. Cresceu a população 20%, né? Por outro lado, teve mototáxi, teve TCETAL, teve automóveis, porque a frota nossa aumentou, que nós somos, não sei se vocês sabem, né? Ou talvez o cidadão, vocês são bem informados, sabem, mas talvez o cidadão não. Nós somos o maior índice de automóvel habitante da região metropolitana do Vale do Paraíba. Um dos maiores do estado. Né? Em Taubaté é 62% da população, a proporção é essa, a cada 100 habitantes tem 62 carros. Não é? Então, mesmo com esse acréscimo imenso que nós tivemos de veículos, de TCETAL e mototáxi, crescendo a população, subtraindo um do outro, nós chegamos a 1.482.000. Faturamento de quase 40 milhões por mês. Vezes o número da tarifa, não é isso? Vezes o número da tarifa. Olha aí, muito bem. Quase 49 tá. milhões. O que significa isso? Isso, dados do ano de julho do ano passado e tal, né? Eles vão dizer que agora teve inflação no período, teve aumento dos insumos, de peças e tal. Quando a gente calcula a tarifa, vou tentar resumir, vocês vão ter paciência um pouquinho, porque esse dado é muito importante. A gente considera, isso, quem inventou isso não fui eu, isso é o Ministério do Transportes, essa planilha do Ministério do Transporte, a metodologia. Combustível, a rodagem, ou seja, os pneus, a idade do veículo, o salário, os benefícios totais que você paga, inclusive o plano médico do funcionário, o lucro da diretoria, é óbvio que tem que ter lucro, a empresa tem que ter lucro, se não tiver lucro tem sentido. O lucro da empresa, né? O seguro que ela paga, o seguro obrigatório por veículo, o IPVA, o desgaste médio de cada peça, o número de recapagem, é permitido recapagem, por lei é permitido, até 2 recapagens do pneu é permitido. Tá? E aí considera o quilômetro rodado e tudo isso. Considerando tudo isso, para um transporte total por mês
de 1.200.000, vamos deixar barato, eu tinha encontrado 1.480.000, vamos deixar para 1.200.000 por mês de passageiros equivalentes transportados, a tarifa não poderia ser maior do que R$ 2,19. E se transportasse, nós fizemos uma simulação, para 1.400.000 passageiros, a tarifa não poderia ser maior do que R$ 1,88. Então estão levando a mais, muito, mas muito mesmo a mais. Tá? E por conta disso ficam sabendo que estão levando a mais, mesmo assim ficam pressionando a prefeitura dizendo que vão quebrar, que se fizer abrigo de ônibus eles vão ter um desequilíbrio econômico-financeiro, que se eles adaptarem a frota não vai conseguir manter a tarifa, porque a tarifa está congelada. Está congelada errado, porque a tarifa tinha que reduzir, tinha que cair para 1,88 em vez de ser 2,70. O descongelamento não era para cima. O descongelamento é para baixo, não é para cima. Muito bem, nós vamos a mais um rápido intervalo, voltamos dentro de alguns instantes para o último bloco, que é bom passar rápido, né? Do Conexão Popular, falando de transportes públicos, hoje aqui com o vereador Geoffrey Neto e também o vereador Diego Fonseca. Até já.